Porquê é que a Rússia quer invadir a Ucrânia? É mesmo inevitável a guerra? O que tem feito o Ocidente pelo assunto? Como se vai processar a invasão? E como vai responder a Ucrânia? Olá, eu chamo-me Ricardo Ribeiro. Porquê é que a Rússia quer invadir a Ucrânia? O Putin não escondeu nunca as suas razões. Primeiro, considera a Ucrânia um território russo. A primeira nação russa surgiu no que atualmente é a Ucrânia. E uma boa parte da população ucraniana é de origem russa e fala russo. A segunda é que aquele longo território é um amortecedor para invasões vindas da Europa. Um fator importante nas derrotas de Napoleão e de Hitler, quando invadiram a Rússia, foi o terem de deslocar os seus exércitos milhares de quilómetros dentro do território russo para chegar a Moscou. Isso implica longas linhas de abastecimento. Putin fomenta nos russos a obsessão de virem a ser invadidos e a necessidade de criar zonas tampão em torno da Rússia, no que considera ser o seu espaço vital. Só que essas zonas são outros países e povos cujos interesses não têm por que estar alinhados com os interesses dos russos. A terceira razão é a necessidade que o Putin tem de arranjar causas externas que unam os russos. Nestes tempos em que a sociedade russa passa por momentos bem difíceis, com a crise económica e a má gestão do Covid. A quarta é a própria ambição de Putin de reconstruir o Império Russo. É mesmo inevitável a guerra? Inevitável não é. É uma escolha russa. Mas depois de Putin montar esta encenação toda ao longo da fronteira, incluindo tropas na Bielorrússia, com grandes custos financeiros, ou consegue concessões sérias, o que não vai conseguir, ou então tem de fazer alguma coisa com aquelas tropas. É uma questão também de prestígio pessoal. Se volta atrás, fica-se com a sensação de que o homem só faz bluff. Depois tem de aproveitar a janela da oportunidade. Tendo em vista a realidade da ameaça, tanto os ucranianos como os outros europeus vão colocar os meios para não ficar numa posição tão frágil como a atual no próximo inverno. E isso tornará muito mais complicada a invasão e mais difícil limitar as sanções económicas que virão a seguir, usando ameaças de cortar o gás. O que tem feito o Ocidente pelo assunto? À parte dos Estados mais próximos do perigo, como os Bálticos e a Polónia, a resposta do Ocidente tem sido fraca. Os Estados Unidos de Biden deram todos os sinais errados. Desde retirar sanções à construção do gasoduto Nord Stream 2, que vai aumentar a dependência energética da Europa Central no gás da Rússia e que teria sido capaz de influenciar as decisões russas, até na prática dizer que se a invasão da Ucrânia for uma coisa pequena, talvez não haja muitas consequências para a Rússia. As ameaças de sanções, como nunca os russos tiveram, não soam a nada credível. Os russos têm sanções há muitos anos e agora têm a China para ajudar a contorná-las. A Alemanha estava fiada em que o fornecimento de gás da Rússia seria estável se não se metessem muito com os russos, mas já começam a perceber que estavam enganados. Para este inverno, a Rússia limitou o mais que pôde as vendas de gás à Alemanha, de modo que as reservas alemãs estão apenas a meio, quando o normal nesta altura do ano era estarem a 100%. Se a Rússia decidir fechar a torneira do gás à Europa, por eventuais sanções que lhe façam pela invasão da Ucrânia, os alemães vão ter de racionalizar o consumo. Um pouco tardiamente, mas vários países começaram a enviar material bélico para os ucranianos poderem melhor defender-se, nomeadamente mísseis anti-tanque e anti-aviões. Aumentar os custos aos invasores até tornar pouco apetecível a aventura é a melhor maneira de evitar a guerra. É inevitável a comparação da atitude ocidental atual com o que se passou nos anos 30 do século passado. Em ambos os casos, as democracias iam cedendo ao bullying dos autocratas, pensando que assim salvavam a paz. O resultado foi convencê-los de que poderiam levar a sua avante e, em vez de paz, tiveram uma guerra atroz. Como se vai processar a invasão? Naturalmente, a Rússia vai fabricar um pretexto para a invasão. Já tem vindo a prepará-lo, apresentando exigências absurdas aos países da NATO, que sabia muito bem seriam recusados. Avança com as típicas manobras de propaganda, dizendo que está a ser vítima de uma agressão da NATO. É clássico simular um ataque a si próprio para despolutar a guerra. Veremos se será assim. Neste momento, há vários cenários para o ataque, que são função dos objetivos que os russos decidam adotar. Cenário 1, ataque à distância. Este é o cenário mínimo, em que os russos se limitam a bombardear alvos na Ucrânia com vista a desestabilizar o país, juntamente com ataques cibernéticos e sabotagem. Incursões ao longo de toda a fronteira também são possíveis. É provável que a guerra comece assim, mas dificilmente ficará por aí, uma vez que o que alcançariam não é comparável com o que arriscam em termos de sanções internacionais. Ganham pouco com uma guerra deste tipo, nomeadamente em território. Cenário 2, ocupação de uma ligação por terra à Crimeia. Este deve ser o objetivo mínimo. Seria uma expansão do território já ocupado da Crimeia e do Donbas e permite assegurar o abastecimento de água à Crimeia. É uma posição mais defensável militarmente por usar como fronteira o rio de Dnieper. Poderiam estender o avanço até à Roménia para cortar o acesso ao mar por parte da Ucrânia, mas isso seria militarmente menos defensável. Cenário 3, ocupação do leste da Ucrânia até o rio de Dnieper. Neste cenário, quase metade da Ucrânia ficaria ocupada. É a zona mais populada pela etnia russa e ajudava muito
muito a criar a almofada defensiva que Putin ambiciona, uma vez que acrescenta uns 300 km de profundidade territorial. Implica, inclusivamente, ocupar metade de Kiev, a capital da Ucrânia, que está nos dois lados do rio. Implica também uma guerra total, com custos pesados. A prazo será provavelmente o objetivo de Putin, mas talvez seja esticar demasiado o braço, desta vez. Cenário 4. Ocupação total da Ucrânia. Este é um cenário mais difícil para os russos, e é duvidoso que queiram arcar com os custos de uma invasão desta grandeza. É mais provável que tentem controlar a parte ocidental da Ucrânia com o governo fantoche, instalado em Kiev, depois de ocuparem a parte oriental. E como vai responder a Ucrânia? A Ucrânia está muito melhor preparada e equipada militarmente do que quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014. Não tem a força necessária para travar os russos, mas sim para lhes tornar a vitória custosa. Além disso, a invasão da Crimeia e a guerra no leste com militantes russos fez crescer a unidade da Ucrânia e reduziu muito a popularidade dos russos no país, mesmo entre os cidadãos de origem russa. Com a guerra da Donbas, os ucranianos têm 300 mil cidadãos com treino de combate real e um terço da população diz-se disposta a pegar em armas para combater os russos. Assim, mesmo que no início a Rússia arrase o exército formal da Ucrânia, os meses e anos seguintes haverá uma resistência em forma de guerrilha, apoiada pelo Ocidente, que causarão pesados danos aos russos.